perdida, né? Evangelho de Lucas, capítulo 15, e a parábola também do filho pródigo. Nós já meditamos semana passada sobre o filho pródigo, mas o Senhor continua ministrando isso ao meu coração e eu vou falar, né? Vou estar passando aqui aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor pede, o Senhor busca para você que está aí, que se perdeu por algum motivo. O Senhor, Ele anseia pela sua volta. O Senhor, Ele anseia para que você esteja novamente nos braços dEle. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E no capítulo 11, conta a parábola do filho pródigo, né? Que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Guarde aí, cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Guarde. Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Até aqui. Amados, são 2 parábolas muito interessantes, que nessas 2 parábolas se falam de perca. Uma foi a ovelha que se perdeu e a outra um filho que se tornou pródigo, que se perdeu. E aí eu fiquei pensando aqui com o Senhor:
E eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, nós falamos semana passada sobre o filho pródigo, e aí na semana o Senhor foi ministrando a palavra, que eu sempre peço ao Senhor para ministrar ao meu coração a palavra que Ele quer falar, e para Ele confirmar, e graças ao Senhor Ele sempre confirma, porque é o que Ele quer falar. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, qual a diferença da ovelha perdida para o filho perdido, para o filho pródigo? Qual a diferença? Por que, papai, o Senhor foi atrás da ovelha perdida, mas do filho o Senhor não foi? O Senhor ficou esperando ele, o Senhor preparou, enquanto o Senhor esperava, o Senhor ficou orando. Eu creio que esse pai jejuava, que esse pai orava, e enquanto ele esperava, ele preparou o novilho ali, gordo, separou aquele novilho e preparou e engordou aquele novilho para festejar quando o filho voltasse, porque ele tinha certeza que o filho ia voltar, apesar das conversas que ele ouvia, mas ele não foi atrás do filho, mas da ovelha o Senhor foi. E aí o Senhor ministrou ao meu coração, amados. Isso o Senhor ministrou ao meu coração. A ovelha, ela depende completamente do pastor. Ela depende completamente do pai. Ela depende do pastor para ser alimentada, para ser limpa, para ser tratada. Depende do pastor para que o pastor tire a lã dela, para poder podar e limpar e diminuir o fardo do peso da lã dela. E a lã dela, aí além de limpar ela, a lã dela serve como alimento, serve como provisão no reino, porque serve de sustento no reino, e é um fruto no caso da ovelha, porque a ovelha vai dar uma provisão para o reino. Mas a questão é que a ovelha, ela é obediente. A ovelha, ela é obediente ao pastor, ela é obediente ao pai. Se ele não estiver cuidando dela, ela pode cair no abismo, ela pode se machucar, ela pode morrer, ela pode, se ele largar ela de lado lá, ela pode... insetos, a quem cuida de ovelha sabe que juntou a lã demais, se ela fica muito longe, não passa um unguento na cabeça, as moscas, os insetos podem vir e pode colocar ovos, e aí é um problema todo. Mas o que eu quero deixar é que a ovelha, ela é obediente. E ela, assim devemos ser, assim nós devemos ser totalmente entregues e dependentes ao nosso Pai. Confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. A ovelha, a Bíblia diz que ela conhece a voz do pastor. Em João 10, de 3 a 5, a palavra do Senhor fala assim, que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. É o que diz lá em João 10, 3. Uma vez eu estava vendo um vídeo e aí eram num campo e tinha bastante turistas e tinha um criador de ovelhas, e aí colocaram as pessoas, fizeram um vídeo e colocaram as pessoas para estar chamando as ovelhas, ensinou como o pastor fazia e elas fizeram igual, amados. É muito interessante. As ovelhas não obedecem, elas olhavam para as pessoas, mas elas não iam até elas. Aí chega o pastor, o cuidador das ovelhas, e chama uma só vez. E elas vêm todas para perto dele. Assim é a ovelha na palavra do Senhor. Elas conhecem a voz do pastor, elas obedecem à voz do pastor e elas seguem a voz do pastor, elas não seguem a estranho. Aqui fala, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. É o que diz a palavra do Senhor. Mas o filho, amados, não. Há uma grande diferença. A ovelha se perdeu. O filho escolheu sair.
O filho, ele se acha entendido, ele acha que ele não precisa dos cuidados do pai, ele já se acha autossuficiente, ele acredita que por ele poder fazer as escolhas dele, por ele poder escolher e quando ele quiser, como ele quiser, na hora que ele quiser, ele acha que ele é autossuficiente. Por isso que quando a ovelha se perde, é necessário que o pastor vá ao encontro dela. Ele sabe que se ele não for resgatá-la, ela pode morrer sem o cuidado dele. Porque ela precisa ser cuidada. Ele sabe que ela precisa da direção dele, da voz dele para dar a direção do caminho de volta, para que ela possa voltar. Ela precisa ouvir a voz do pastor e precisa que ele vá e cuide dela. Ela precisa que ela depende que ele vá lá, pegue ela, coloque nos ombros e traga ela de volta e faça o caminho de volta. É necessário que o pastor a carregue no ombro, ela precisa que o pastor a pegue no colo e a coloque em seus ombros e traga de volta. Ele precisa que quando chegar, ele coloque remédio em suas feridas e coloque ela no convívio novamente. Mas o filho não. O filho, ele sabe o caminho de volta. Ele conhece o caminho por onde ele saiu. Ele conhece o caminho, ele conhece a casa, ele conhece os cômodos da casa, ele conhece o pai, ele sabe quem é o pai, mas ele se acha autossuficiente e ele acredita que ele não precisa mais ouvir os conselhos do pai, ele não precisa ter mais o cuidado do pai, porque ele já é autossuficiente. Ele sabe o caminho de volta. Ele sabe o caminho que ele trilhou para sair. Então, ele sabe esse mesmo caminho para voltar. Tanto é que no versículo 18 do capítulo 15 que nós lemos, que nós meditamos, ele fala exatamente isso. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Então, ele sabe o caminho de volta. Ele sabe como tomar o caminho de volta. A ovelha não. A ovelha é necessário que o pastor vá lá e resgate ela, porque ela depende totalmente do pai. Mas o filho acha que não depende mais do pai. E ele escolhe trilhar outro caminho. Para voltar, esse filho, ele precisa cair em si. Foi o que nós lemos. Ele precisa entender que ele precisa ser dependente como a ovelha. Quando ele saiu para o mundo, ele saiu para se divertir, ele saiu para essa liberdade, para essa ilusão de liberdade que ele acredita que tem, porque ele pode fazer tudo sozinho, porque ele pode ter tudo que ele quer, que ele acha que isso é uma liberdade, é uma ilusão. E ele precisa entender. Ele sabe o caminho de volta e ele precisa entender que ele precisa ser completamente dependente do pai. Isso acontece quando ele cai em si. Mas por que, irmã Leile? Porque quando ele sai, ele perdeu tudo o que ele tinha. E quando ele cai em si, naquele momento que ele está lá no campo servindo aos porcos, ele estava servindo aos porcos, amados. Imagine a cena, aquele filho que na casa do pai era servido, se sentava à mesa e era servido pelos empregados do pai, era servido pelos servos do pai e era servido junto com o pai. Agora esse mesmo filho se vê diante de um campo servindo aos porcos. Servindo aos porcos. E aí neste momento ele cai em si. E, amados, isso é o que acontece quando nós nos afastamos do Senhor. Quando nós nos afastamos do Pai. Quando nós decidimos sair da presença do Pai. É isso que acontece com a nossa vida. Nós nos afundamos tanto que acabamos servindo a porcos. Essa é a realidade. A diferença da ovelha é que ela se desgarrou. Ela se desgarrou do rebanho. Ela se perdeu do rebanho. Ela não escolheu se desgarrar. Ela não escolheu se perder do rebanho. Ela se perdeu por um momento. Mas o filho, a Bíblia fala que ele pede a herança e ele reúne tudo que tem e ele sai e vai para outra região.
Ele escolhe sair da presença do pai. Ele escolhe sair da casa do pai. Ah, irmã Leila, mas você não sabe como que era a minha luta lá dentro. Você não sabe como eu fui ferido lá dentro. Você não sabe como eu fui machucado, quantas palavras feias eu ouvi, como eu fui julgado ali dentro, quanta pressão eu sofri ali dentro, quantas coisas ruins eu ouvi. E daí? E daí? Me diz, amado, o que o filho pródigo conquistou longe do pai? O que ele conseguiu fora da presença do pai? O que a gente entende aqui, quando nós lemos, quando nós meditamos, que a única coisa que ele conseguiu longe do pai foi ficar só e abandonado. Porque aqueles amigos, aquela multidão de gente que tinha, aqueles amigos que ele tinha que festejava junto com ele, enquanto ele tinha todo mundo. Mas quando ele perdeu tudo, quem ficou? A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de servir a porcos e ele desejava comer as comidas daquele porco e ninguém lhe dava nada. Ele gastou toda a herança que ele teve ali com aquele povo e no final ele não tinha nem a comida do porco para comer. Então não importa o que você passou dentro da casa do pai, o que importa é que a presença do pai, ele te supra, a presença do pai te ajuda, a presença do pai te sustenta, a presença do pai te cura, porque é isso que acontece com a ovelha quando ela depende completamente do pastor. As pessoas que ele conquistou já não estavam mais com ele, e o único que não abandonou foi o pai. Porque o pai continuou lá esperando por ele. Mesmo ele saindo para o mundo e gastando tudo que ele tinha, o pai estava lá orando, buscando a Deus, intercedendo, engordando o novilho, fazendo roupa nova para ele, esperando o regresso dele. De longe o pai não o abandonou, o pai ainda continuava esperando o seu retorno. E essa é a diferença, amados. O filho, ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho de volta e para ele ser restaurado a casa, ele tem que se encontrar novamente com o pai. Ele tem que se pôr novamente no caminho, ele precisa cair em si, olhar para dentro de si mesmo e se enxergar podre, miserável, se enxergar sujo, se enxergar imundo, se enxergar ali naquela situação alimentando porcos, se enxergar exatamente como ele estava. Para entender que lá na casa do pai, ele tinha tudo e ele não deu valor. Para ele cair em si. A ovelha precisa que o pastor vá resgatá-la porque ela se perdeu do rebanho. Ela se desgarrou, mas ela é obediente. Tanto é, amados, que quando o pastor chega perto dela, ele consegue pegá-la no colo. Ela não é rebelde, ela não se rebela. Ela não fica lhe questionando, mas por que eu estou aqui? Por que eu cheguei aqui? Por que eu estou nessa situação? Por que aconteceu isso? Simplesmente ela se rende ao cuidado do pastor e ele pega essa ovelha no colo, ele traz ela para casa e coloca junto ela novamente com os outros. Mas o filho precisa cair em si. O filho precisa se enxergar como está, no estado miserável que ele está, para ele poder cair em si, se levantar e voltar para o braço do pai. Essa é a diferença. A ovelha se desgarra por um momento do rebanho, mas o filho escolhe traçar um caminho diferente do pai, longe do pai, longe da presença do pai. E para que ele volte para o convívio, ele precisa cair em si, ele precisa parar de olhar para os outros, parar de olhar para fora, parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para as pessoas e olhar para aquilo que aconteceu e voltar para o braço do pai. É necessário que ele olhe para dentro de si mesmo e se enxergue no estado miserável e tome o caminho de volta para a presença do pai. Amados, o filho não deixou de ser filho porque ele abandonou o pai. O pai continua esperando ansiosamente pelo regresso dele. Mesmo sujo, mesmo quebrado, mesmo miserável, o pai continua lá esperando o regresso dele.
Jesus, ele pagou o preço na cruz por nós. O Pai preparou o novilho para o reencontro. Deus preparou Jesus para nos resgatar, para nos restaurar, para restaurar o relacionamento que nós quebramos quando nós pecamos. Jesus foi esse resgate, foi esse novilho que foi preparado. O que eu aprendo com esses dois textos, amados, com essas duas parábolas que Jesus conta, que se eu sou ovelha e se eu me perdi por algum motivo, papai, ele está me procurando. Ele está me procurando, ele está me buscando para me resgatar e para me trazer de volta. Mas se eu sou filho e decidi me afastar e abandonei a casa do pai, seja por qual for a circunstância que fez com que eu tomasse essa decisão, o pai está esperando que eu tome a decisão de voltar, tomar o caminho de volta e me encontrar com ele novamente. A ovelha o papai está buscando, o filho o pai está esperando. Então, meu amado e minha amada, se você é a ovelha e se desgarrou, se perdeu, seja por qual for o motivo que você se perdeu, não importa. Permita que papai te pegue no colo novamente, te traga de volta, permite que ele encontre você e você permita que ele te pegue no colo e você ferido, cheio de sujeira, como você está, como a Bíblia diz que o pastor, quando ele cuida de ovelha, para impedir que as moscas, elas coloquem ovos ali no nariz e nas orelhas e nos ouvidos e nos olhos, ele derramava um óleo na lã dela e passava ali na cabeça para que as ovelhas não viessem colocar ovos ali. Então, se você seja como está, deixa que papai derrame o óleo, limpe você novamente, te traga e te coloque na presença dele novamente. O Salmo 23:5 diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E quando esse pastor ele traz de volta, ele limpa essa ovelha, ele coloca óleo na cabeça dela para que essas moscas, essa sujeira, esses insetos não voltem novamente. Então deixe que papai te limpe. Não importa como você está, se você sujou, desgarrou, deixa que papai te encontre, te limpe a sujeira que ficou lá, que agarrou em você enquanto que você estava lá fora. Permita que ele te limpe, te resgate, te coloque de novo no convívio, no seio da presença dele. Mas se você é filho, seja qual for o motivo que te levou a escolher sair da presença do Senhor, você não deixou de ser filho, o pai ele continua te esperando com o anel pronto no dedo para te colocar uma aliança nova para você, calçados novos, para que você possa trilhar novos caminhos na presença dele, caminhando lado a lado com ele. Ele espera você, ele espera que você volte para ele. Você não deixou de ser filho, tome o caminho de volta. Mas se você escolheu sair da presença dele, sair do convívio dele, pegue o caminho de volta. Então, se você é filho, mas é pródigo, você escolheu, seja por qual momento for, qual circunstância for que você escolheu, servir a carne,